Olá, você que está aí no canal do professor Gilson Fernandes, quero já agradecer já a tua presença, a tua audiência, muito obrigado por estar aqui assistindo a gente. O motivo que faz a gente estar aqui hoje é fazer a correção da prova do Banco do Brasil. Quem fez prova para o Banco do Brasil, que quem aplicou foi a organizadora Sage Gran Rio, ela trouxe 15 questões. 15 questões, inclusive informática é uma das específicas do concurso, e a gente vai comentá-las, tá? Tem algumas que a gente concorda, tem algumas que a gente acha que deveria ser mais bem elaborada pela banca, tá? Espero que a correção aí elucide as tuas dúvidas e você decide o que faz, ou o que vai fazer com o que a gente vai trazer aqui, tá? Vamos começar essa nossa correção pela nossa primeira questão. Ele coloca aqui o seguinte, olha. Sejam os seguintes dados de uma planilha confeccionada no Excel 365. Aí ele dá aqui, né, um fragmento da planilha e diz o seguinte. Se na célula C10 dessa planilha está inserida a fórmula, ele coloca aqui, olha, conte-se, de B2 até B6, né, o que for menor ou igual a R$10, formatada como moeda. Ao executar essa fórmula, o valor que aparecerá na célula C10 é... Muita gente que está me assistindo aqui foi meu aluno nesse concurso público do Banco do Brasil. E nós tivemos questões de turmas de exercício. E questões idênticas a essas foram corrigidas. A essa daqui a gente corrigiu, tá? Então, na realidade, eu sempre digo, olha, toda vez que aparecer conte, tu tá mandando o programa contar. Então diz aqui, olha, conta o quê? Conta para mim alguma coisa. Conta vazio, conta número, conta caractere, ele tá mandando tu contar. Tu tá mandando, aliás, o programa contar, tá? Aqui no se tu tá dando uma condição, olha, conta para mim somente se, né? Na matriz, no intervalo de B2 até B6, essa bem daqui, você encontrará algo que seja menor ou igual a 10, tá? Então, a matriz que ele dá aqui é de B2 até B6. Olha só, ela para bem aqui. Teve muita gente que veio até a B7, mas não é. A matriz de avaliação é a B2 até B6, olha. Então, é nesse intervalo aqui que você vai ter que ver se existe algo menor ou igual a 10. Se a gente for ver aqui, olha, 5 não é igual, mas é menor do que 10. Olha, bem aqui. Então, já temos 1, né? 13 é maior, então descarta. 2 é menor, então já temos 2. 26 é maior. 7 é menor. Então, nesse intervalo de B2 até B6, nós temos apenas 3 células preenchidas com valores menores ou igual a 10. Essa sétima aqui não entra por conta justamente do intervalo que ele está dando aqui, olha, de B2 até B6. Então, quando o programa contar, ele vai fazer isso aqui, olha, 1, 2, 3. 3 células estão preenchidas com valores menores, tá? Do que 10. Não tem nenhum igual a 10, a não ser que está fora do intervalo. Então, a assertiva aqui seria 2? Não. A assertiva seria 3? Sim, seria 3. A assertiva correta dessa questão é a letra B. Só que eu tenho uma observaçãozinha para fazer aqui. Pode parecer para você preciosismo, mas para o Excel não é, tá? O que acontece? Se você copiar, se você for pegar essa função aqui e colar no Excel, copiar e colar, não vai rolar. O Excel não vai fazer. Ele não vai fazer. Por quê? Porque essas aspas aqui, elas vão aparecer curvadas, entendeu? Essas aspas aqui, se você copiar e colar no Excel, pega da prova, se tu tens a prova, ou então baixa a prova, tá lá a tua prova, tá? Tá lá no site da SageGran, baixa a prova, seleciona, faz esse fragmento aqui de planilha e cola essa função, tu vai ver que o Excel vai recusar, ele vai dizer, vai dar erro. Por quê? Essas aspas aqui, elas vão aparecer curvadas, então vai dar erro. Pode ser um motivo de recurso, o cara pode alegar lá que não, né? Não, é questão de impressão, fonte.
mas não vai funcionar. Se tu copiar da prova a função do jeito que ele colocou lá, colar essa função no Excel, ela não vai funcionar. Justo, e aí? Tu sugere recurso? Como eu te falei, é você que vai decidir o que fazer com as informações que a gente está trazendo, tá? Antes da gente trazer para cá, a gente testa tudinho, porque a gente tem que esclarecer, né? Se tu copiar da prova, repetindo, se tu copiar da prova, fazer esse fragmento de planilha no Excel e colar o Excel, vai dar um erro. Vai dar um erro de sintaxe na planilha por conta justamente dessas aspas aqui. Elas vão aparecer curvadas e o Excel não vai topar. Mas a gente ainda não tem nenhum sinal de recurso, nem anulação. Então a gente fica com a gabarito da banca. A assertiva correta é a letra B. Tá ok? Vamos ver nossa segunda questão. Uma equipe está utilizando o Microsoft Teams e deseja-se agrupar as conversas dessa equipe por assunto, formando um tópico de discussão. Para isso, é necessário criar para essa equipe Olha, toda equipe, quando se reúne no Microsoft Teams, ela cria um canal, né? Se você quer justamente agrupar as conversas de toda a equipe para discutir um determinado tema, é questão extremamente simples, tá? Você reúne toda a equipe em um canal. Inclusive, ele coloca aqui, olha, justamente na letra A, como assertiva correta. Não tem muito o que discutir, uma questão extremamente simples. Vai ser num grupo? Não. Numa reunião? Não. O canal já promove a reunião. Seria uma atividade, uma subequipe? De jeito nenhum. Tá? Então, não tem muito o que discutir essa questão tranquila. Só assertiva correta é a letra A. Vamos ver nossa terceira questão. Aqui também tem pontos a serem discutidos. Não na questão de anulação, mas para a gente observar o que ele colocou no enunciado. Ele foi capcioso aqui, mas ele coloca aqui o seguinte. A ferramenta de webmail viabiliza o uso do serviço de correio eletrônico de empresas utilizando o navegador web. Após a composição de uma nova mensagem de correio eletrônico, o usuário, olha aqui, deve fazer a submissão do formulário para o envio web que, por sua vez, fará a submissão do conteúdo da mensagem para a fila do servidor de correio eletrônico. O protocolo de comunicação utilizados nessas duas etapas são, respectivamente, presta bem atenção, ele está falando de servidor web. Quando você fala em web, invariavelmente tem um protocolo que está funcionando, que é o protocolo HTTP, tá? Não é que o protocolo HTTP vai ser usado para envio da mensagem, não é isso. É que o HTTP ele está ali atuando justamente nessa submissão do conteúdo ao servidor, vai botar ali na fila, aí é o browser que está usando o HTTP para encaminhar essa mensagem. A partir dali, o SMTP, ele entra com a questão do envio, entendeu? Então, ele diz aqui, olha, a ferramenta de webmail viabiliza o uso do serviço de correio eletrônico de empresas utilizando o navegador web. Beleza. Isso é coisa de empresa grande, Google, Yahoo, Microsoft, tá? Falou em webmail, falou em empresa grande. Após a composição de uma nova mensagem de correio eletrônico, o usuário deve fazer a submissão do formulário ao servidor web. Se entrou o servidor web, mano, invariavelmente tem que entrar o HTTP. Por sua vez, fará a submissão do conteúdo da mensagem para a fila do servidor de correio eletrônico, ou seja, ele coloca na fila para o SMTP poder instruir o transporte. Então, nós teríamos aqui, respectivamente, dois protocolos atuando, o HTTP e o SMTP. Como eu te falei, o HTTP justamente para fazer esse encaminhamento e o SMTP para poder fazer o envio. Então, a terceira questão, assertiva correta, é a letra A, tá? Ele inverteu aqui, né, o SMTP e o HTTP. Não, o HTTP não é de envio, ele vai atuar justamente na parte web. O POP3 é de recebimento, não seria para envio, o SMTP é para envio. O SMTP é para envio, o POP3 é para recebimento, ele está falando aqui, olha... colocar ela na fila do servidor para ser enviado. Então o POP3 não tem nada a ver aqui, nem o HTTP nem o POP3. Então, terceira questão, assertiva correta, a gente fica com a letra A. Bacana? Vamos ver nossa quarta questão.
As estações de trabalho de uma empresa estão sujeitas a ataques que podem provocar vazamentos ou destruição completa dos dados. Uma boa prática de segurança é utilizar uma amostra biométrica para se conectar aos seus dispositivos, aplicativos, serviços online e redes. O Windows 10 possui um recurso de segurança de entrada que possibilita usar uma amostra biométrica do rosto, da íris, da impressão digital ou ainda um PIN, um Personal Identification Number, tá? O tal recurso olha só, quem foi meu aluno, assistiu aula de Windows 10 comigo, lembra que a gente começa a introdução de Windows 10 falando das novidades, da mudança de paradigma que a Microsoft fez do Windows 7 para o Windows 10, né? Aliás, do Windows 8 também para o Windows 10. O que acontece? Ela adequou o Windows a essa a esse novo mercado, o mercado da automação, está tudo interligado. E a gente fala, se é um sistema operacional novo, ele veio cheio de novidades. A gente fala que ele veio com a Cortana, é um novo navegador de internet que é o Edge, ele veio com o sistema de imagens na questão da estética que é o Spotlight, né? Um monte de informações, de novidades que já vieram embutidas no próprio sistema operacional. E uma delas é o sistema de biometria. O sistema de biometria que tu pode destravar, desbloquear, bloquear o sistema, chamado dentro do Windows de Hello, tá? O Windows Hello é o sistema de biometria que tu pode usar o fingerprint, ou seja, impressão digital, tu pode usar a leitura de face, tá? Para poder fazer o desbloqueio do próprio sistema, tá? Então ele coloca aqui, olha, do Windows 10 que possui um recurso de segurança de entrada que possibilita usar uma amostra biométrica do rosto, de íris de impressão digital ou ainda um PIN. Tal recurso é o Windows Security, não, é o Windows Hello positivo, tá? É o Advanced Login, não, o Enhanced Login também não, e Enhanced Authentication também não, tá? Então nessa quarta questão a gente falou bastante nisso, tá? É o Windows Hello. Assertiva correta é a letra B. Bacana? Vamos ver nossa quinta questão. Um colaborador de uma empresa precisa restaurar uma versão específica de um documento que está sendo editado no aplicativo Word do Office, do Microsoft Office 365. Para verificar as versões do documento que estão disponíveis para a restauração, o colaborador deve selecionar o menu. Olha, em se tratando de Word do Office 365, onde é que tu tem informações sobre o arquivo? Tu tem informações sobre o arquivo justamente na guia arquivo, tá? Então seria guia arquivo, aí tu vais justamente em informações. E aí tu seleciona a opção de histórico de versões. Isso no Office 365. Então, dentro da tua guia arquivo, informações, histórico de versões. Ele coloca aqui, olha, guia arquivo, escolher a opção histórico. Não, aqui já está errado, tá? A opção é selecionar controle de versões. Não, seria a opção informações para selecionar histórico. A letra B. Na guia arquivo, positivo. Escolher a opção sobre e selecionar a opção controle de versões. Também não. Na letra C, na guia arquivo, no menu arquivo, né? Escolher a opção informações e selecionar a opção histórico de versões. Pronto. A gente já fica aqui com uma assertiva correta, a letra C. Ele ainda coloca aqui revisão, selecionar a opção, controlar alterações, selecionar a opção de todas as pessoas. Não tem, não é isso. Revisão, na guia revisão, muito menos ele vai fazer isso. Selecionar a opção controlar alterações e selecionar a opção somente as minhas, não. Então, quinta questão, a gente fica com uma assertiva correta, a letra C. Bacana? Vamos ver nossa sexta questão. O mecanismo de segurança, os mecanismos de segurança combinam técnicas e ações de segurança para prover a proteção de usuários e de dados. O mecanismo de segurança que consiste em definir as ações
que uma determinada entidade pode executar ou a quais informações essa entidade pode ter acesso é o D. Presta bem atenção. Mesmo sendo uma questão de segurança da informação, ele não está falando de princípios. Porque quais seriam os princípios básicos de segurança da informação? Disponibilidade, integridade, confidencialidade, autenticidade e retratabilidade, né? Ou não repúdio. Isso seriam princípios básicos. Ele está falando dos mecanismos. Ou seja, a partir do cumprimento dos princípios, há um desdobramento das ações. Então ele coloca aqui, olha, o mecanismo de segurança que consiste em definir as ações que uma determinada entidade pode executar ou a quais informações a entidade pode ter acesso. Então isso está mais relacionado com o quê? Com autorização. Eu posso definir exatamente o que você pode e o que você não pode fazer em um terminal de rede, por exemplo. O que você pode ou não pode fazer com uma determinada informação. Entendeu? Então, isso aí tem a ver com a autorização, não com os princípios básicos de segurança, mas sim com os mecanismos de segurança. Então, ele coloca aqui na letra A, seria a identificação? Não. Tá? Seria para ter acesso, seria o da identificação, o mecanismo da identificação? Não. Seria o da integridade? Também não. Isso é princípio básico, né? Da informação, garantia de que a informação permanecerá íntegra. Seria da autenticação? Também não. Tá? Seria o da autorização? Positivo. O mecanismo de segurança é ele que diz, como ele diz aqui, olha, o que a entidade pode executar, quais as informações a entidade pode ter acesso. Então, se ela tem autorização ou se ela não tem autorização para fazer isso. Então, sexta questão, a gente fica com uma assertiva correta, a letra D. Bacana? Vamos ainda para a nossa sétima questão. Olha, se você é inscrito no canal, te inscreve no nosso canal. É Gilson Fernandes. A gente criou esse canal justamente para fazer isso que a gente está fazendo. Trazer informações para você sobre concurso público, sobre informática, te dar dicas, corrigir provas, questões. E se você já é inscrito no canal e assistiu meus vídeos passados, daí que eu fiz as correções do Ofir Loyola, que eu fiz a correção da Santa Casa de Misericórdia, do Pará, tinham duas questões a respeito disso. Ou seja, corrigindo outras questões, você teria acesso a essa sétima, onde mais uma questão sobre sistema de arquivos. As bancas estão adorando sistemas de arquivos. Isso foi questão... Tudo bem que os concursos que a gente tem vídeo aqui corrigindo foi essa etapa que fez. Tá? Mas, se você tivesse assistido, você teria informações sobre informática e sobre sistema de arquivos, que é justamente a tua sétima questão. Então, te inscreve no nosso canal, tá? Vai lá, te inscreve, dá um comentário pra gente, deixa pelo menos um oi, ou então, olha, não gostei, não tem problema não, deixa um like se for interessante, se gostar do vídeo, gostar da correção, dá um like aí pra gente, tá? Ativa esse sininho, tem um sininho aí, ativa o sininho das notificações para você ser notificado toda vez que a gente trouxer mais informações para você, o YouTube vai lá e te avisa. Mas olha, essa sétima questão tá nos vídeos anteriores. Ele coloca aqui o seguinte, e se você prestar atenção, é uma forma muito fácil de você estudar informática de graça, né? Já viu o tanto de informação que a gente traz numa correção de exercício dessa? Olha, aqui são 15 questões que a gente vai comentar, nas outras a gente já corrigiu outro monte de questões. Então tu está estudando, tu está te mantendo atualizado para o teu concurso público. Então vamos ver essa sétima questão aqui. Os sistemas de arquivos permitem a organização dos dados em arquivos e pastas nos dispositivos de armazenamento. A quantidade máxima de dados armazenados por cada arquivo e a quantidade máxima de pastas variam entre os diversos sistemas de arquivos. O sistema de arquivos nativo do Windows 10, aquele já matou a questão. Aquele já deu a resposta, na realidade, da questão. O arquivo nativo do Windows 10, que permite o armazenamento de um arquivo com mais de 8 GB, tá, de dados. Olha, a partir do Windows, do Windows Vista, que surgiu o Windows XP, a Microsoft atribuiu ao Windows um sistema de arquivos chamado de NTFS, o New Technology File System.
é uma nova tecnologia em sistemas de arquivos. O NTFS, ele é extremamente robusto, tá? Ele dá suporte a arquivos de até 16 tera, para você ter uma ideia. Então ele tem uma robustez no que diz respeito à manipulação de dados muito grande. Isso fez com que o Windows parasse de travar, por exemplo. As versões anteriores ao XP traziam um sistema de arquivos chamado de FAT. FAT, File Allocation Table, uma tabela de alocação de arquivos. Como os sistemas já eram de 32 bits, eram chamados de FAT32. Mas deu problema porque travava direto aquilo. Ele não era tão robusto quanto o NTFS. O NTFS era o sistema de arquivos do Windows NT, um sistema um sistema operacional que a Microsoft usava para gerenciar redes corporativas. Então ela deu para o XP o poder do NT, por isso que ele ficou tão robusto, tá? Então ele coloca aqui, seria o Riser FS File System? Não. Seria o SXT4? Não, o SXT4 é o sistema de arquivos do Linux. Gilson, então ele é fraquinho, né? Não, mano, ele dá suporte para arquivos de até 32 tera, tá? Se o NTFS fica nos 16, o SXT4 ele dá suporte para 32 tera de dados. Ele é extremamente robusto. Seria o FAT16? Não, seria anterior ao FAT32. O FAT32 seria anterior ao XP. E você teria aqui o NTFS, que é o sistema de arquivos nativo do Windows 10 e do Windows 11. Tá? Então você teria o Windows XP, o Windows 7, né? O XP, o Vista, o 7, o 10 e o 8, né? O 8, o 10 e agora o 11. Então a assertiva correta aqui é o NTFS. Beleza? Vamos ver nossa 8ª questão. O som de uma música pode ser digitalizado e armazenado em um arquivo de computador. Suponha que em seu computador exista um arquivo de áudio que contém uma música que foi codificada para um determinado formato, exemplo, MP3. Para poder reproduzir esse arquivo de áudio no seu computador, é necessário ter uma observação aqui. Nós, pelo curso que a gente dá aula, o curso Exemplo ao Vivo, nós fizemos uma revisão de véspera. Na véspera da prova do Banco do Brasil, nós fizemos uma revisão no sábado. E eu comentei uma questão a respeito disso, sobre compressão e compactação de arquivo, onde, inclusive, numa das questões da SESGRAM, a resposta era WAV, né, onde ele pedia que um arquivo que não passasse por compressão. A gente comentou a respeito disso. E olha aqui na tua prova. Então, por isso que é muito importante você fazer exercício de provas anteriores, porque as informações elas podem aparecer numa questão recente, como é o caso aqui, tá? Então, se você quer reproduzir um arquivo de áudio no seu computador, os computadores eles precisam ter o que nós chamamos de codec. É um código para reconhecimento daquele formato de arquivo. Como ele coloca aqui um exemplo de MP3, MP3 é um padrão de compressão de áudio, né? É limpado um monte de estruturas do arquivo original, deixando ele menor, ou seja, ele passa a ser um arquivo comprimido. Ele não é compactado, e sim comprimido. Então, o MP3 é um padrão de compressão de áudio, o MP4 é um padrão de compressão de vídeo, MKV, uma trosca que os russos desenvolveram, ele é um padrão de compressão de vídeo de alta definição. Só que para você reproduzir esses arquivos, você precisa de uma codec, tá? Você precisa de um programa que reconhece através da codec os arquivos e execute. Então ele coloca aqui, olha, para poder reproduzir um arquivo de áudio no seu computador é necessário ter um bom monitor de vídeo, pelo amor de Deus, né? Não dá nem para comentar isso. Um microfone adequado, não, mano, você quer ouvir, você não quer cantar, não é um karaokê que você vai fazer. Um programa antivírus atualizado atualizado em um funcionamento também não, tá? Um programa que faça a codificação correta do arquivo, pronto, tá? Assertiva correta, a letra D. Ligação com a internet em funcionamento, não tem nada a ver. Então a 8ª questão, a gente fica com uma assertiva correta, a letra D. Bacana? Ainda temos aqui a 9ª questão. Sistemas de suporte à decisão podem ser utilizados no nível gerencial de uma empresa. Por exemplo,
na busca de maior eficiência e produtividade. E também podem ser utilizados no nível estratégico. Os sistemas de apoio à decisão de nível estratégico de uma empresa, via de regra, utilizam apenas dados. Olha só, eu também sou bacharel em administração de empresas. E essa questão, o enunciado está bacana, mas as assertivas estão inconclusas. É um tipo da questão que eu faria com que a banca, solicitaria à banca uma revisão do gabarito que ela deu. Por quê? Elas são inconclusas, elas são incompletas, tá? Porque a tomada de decisão, a empresa, ela vai buscar dados. Hoje, no mundo moderno, ela vai buscar dados dentro do que a gente chama de data warehouse. O que é data warehouse? Data warehouse, simplesmente falando, trocando bem miúdos, é um banco de dados de banco de dados. Então, você, dentro do data warehouse, você reúne informações do banco de dados, digamos, dados internos. Então, você tem banco de dados do departamento financeiro, banco de dados do departamento comercial, banco de dados do departamento de RH, banco de dados de materiais. Você tem vários bancos de dados dentro do ambiente interno. Aí você pega o ambiente externo, onde você tem todo o comportamento de mercado, de moeda, política. Você tem todo esse comportamento. E ainda você vai ter, ainda baseado em dados externos, o comportamento dos seus concorrentes. Tudo isso dentro de um banco de dados. E a partir daí você usa as ferramentas de fragmentação, organização, mineração de dados, que a gente chama, tá? Então a empresa, para tomar decisões, é a partir da análise de todos esses dados, do ambiente interno, do ambiente externo e das ações dos seus concorrentes, para poder a tomada de decisão ser feita. Por que eu digo que a questão aqui ela está mal feita no que diz respeito às assertivas? Ela coloca aqui na letra A, via de regra, utilizam apenas dados internos da própria empresa. Não, uma empresa que só olha para o umbigo, ela quebra, tá? Aí ela olha aqui, ela coloca, então descarta a letra A. Vamos ver a letra B. Externos do mercado onde a empresa atua, sim, também, mas não é só isso, tá? Ela não usa apenas esses dados externos. Aí ele coloca aqui na letra C, utilizam apenas dados detalhados dos concorrentes da empresa? Também não. A assertiva correta dessa questão deveria ser uma junção desses três primeiros itens, o A, o B e o C. A empresa, para tomada de decisão, ela tem que observar dados internos, dados externos e os dados detalhados dos seus concorrentes. Então, ela coloca aqui na letra D, internos da própria empresa, complementados por dados externos do mercado onde a empresa atua. Ela está dando isso aqui como assertiva correta. Eu não concordo. E teria que ser, então, se você tinha que juntar essas duas aqui, a D e a E, onde ele coloca externos do mercado onde a empresa atua, complementados por dados detalhados do concorrente da empresa. Tinha que ser aqui, olha, internos, externos do mercado onde a empresa atua, completados por dados detalhados do concorrente de uma empresa. Então, o volume de dados a ser analisado, ele é muito grande para poder auxiliar na tomada de decisão, tá? Então, na minha opinião, isso aqui tá errado. Eu solicitaria, se eu tivesse feito essa prova, eu solicitaria uma revisão dessa questão aqui, tá? Se eu anula ou refaz, sei lá, não sei. Mas para mim essa questão está mal respondida, tá? Então isso aqui caberia um recurso. Beleza? Vamos ver nossa 10ª questão. O Google Drive é uma das várias ferramentas da empresa Google que existem na nuvem. Essa ferramenta é particularmente adequada para... Google Drive é um exemplo que nós temos aí de Cloud Storage, o armazenamento de dados em nuvem. Se você tem uma conta no Google, ele te dá no Google Drive, ele te dá 15 GB para te poder armazenar os teus arquivos. E você, se quiser, do Google Drive, você pode compartilhar esses arquivos. Basta dar o link. Inclusive, tem alguns comandos que você dá na barra de pesquisas do Google que ele mostra todos os links de um determinado arquivo que você queira encontrar. Digamos que é um determinado livro, tem recursos de pesquisa que ele mostra os drivers onde esses livros podem ser encontrados. Então,
No Google Drive, ele diz as ferramentas particularmente adequadas para administrar agendas. De jeito nenhum, isso tem nada a ver com agendas. Na letra B, compartilhar arquivos de qualquer formato. Positivo. Tá? Assertivo aqui a gente já fica com a letra B. Enviar e receber mensagens de correio eletrônico, não. Para isso você tem o Gmail. Realizar apresentações ao vivo via internet, também não. Tá? Para isso você tem o Presentation, tá? Para poder fazer a apresentação e usar lá as ferramentas do próprio Google. Realizar reuniões remotas via internet em tempo real, também não. Para isso você tem as ferramentas do Zoom, se for o caso. Então, 10ª questão, assertiva correta é a letra B. Ok? Vamos ver a 11ª questão. Uma situação ocorre no dia a dia da utilização de correio eletrônico. Uma situação que ocorre no dia a dia da utilização de correio eletrônico é uma pessoa, A, emissor, após enviar uma mensagem X para outra pessoa, B, destinatário, receber uma resposta automática que informa que a caixa de correio do destinatário está cheia. Isso significa o quê? Mano, se ele recebeu a resposta que a caixa do destinatário está cheia, né? Ele está dizendo que a caixa do usuário está lotado, né? Ela atingiu lá o espaço que ele tinha, está todo ocupado. Ele coloca aqui na letra A, o espaço ocupado por mensagem na caixa de correio eletrônico do destinatário atingiu o limite autorizado. Pronto. Já mata aqui. Você está dizendo, mano, a caixa está cheia. E não dá para mandar mais nada para lá, para esse e-mail, significa que ele tem um espaço para ele usar e ele já usou todo. Né? Ele não dá nenhum tipo de manutenção, ele não deleta, ele não arquiva. Então vamos ver aqui que ele coloca na letra B. A quantidade de mensagens na caixa de correio eletrônico do destinatário atingiu o limite autorizado? Não tem quantidade, tem um espaço de armazenamento. A quantidade de mensagens enviadas pelo emissor atingiu o limite autorizado? Não, o emissor não tem, ele emite quantos e-mails ele precisar, necessitar. A quantidade máxima de mensagens que podem ser recebidas pelo destinatário naquele dia foi atingida? Não é diário. Se lotar num dia a caixa postal dele já era, mas não é isso, não tem nada a ver com a questão do dia. Por dia tu vai usar isso. O espaço ocupado pelas mensagens X é muito grande. No seu envio não foi autorizado pela infraestrutura do emissor também. Não tem nada a ver. Então, 11ª questão, a assertiva correta é a letra A. Beleza? Vamos ver nossa 12ª questão. Uma prática comum e recomendada para a proteção de estações de trabalho é que programas do tipo antivírus e anti-malware sejam mantidos atualizados nessas estações e computadores em geral. Essas atualizações são necessárias principalmente para que esses programas... Presta bem atenção. Um sistema antivírus, ele tem o que nós chamamos de definição. O que é a definição? A definição é a lista de malwares que esse programa tem condição de combater. Essa definição ela tem que estar constantemente atualizada. Uma vez um aluno me perguntou, professor, qual é o melhor antivírus? Qual o sistema operacional que você usa? Eu uso o Windows. Então qualquer antivírus é melhor do que nenhum. Tá, professor, então qualquer antivírus é melhor do que nenhum. Mas qual é o melhor? O melhor antivírus é o atualizado. Não importa se você usa um antivírus gratuito, se você usa um antivírus pago, não importa se você usa um Kaspersky, um Node 32, um Norton da vida, se ele estiver desatualizado, ele é inócuo. Quando você tem antivírus aí, que são gratuitos, que eles fazem a atualização da definição de 12 em 12 horas, tá? Então, o melhor antivírus é o atualizado. Então, essas atualizações são necessárias principalmente para que esses programas possuam uma interface moderna com o usuário? Não. Ocupem menor espaço visível no disco? Também não. Funcione, porque versões desatualizadas não funcionam? Também não. Tá? Não funcionam sim. Mesmo estando desatualizado, ele vai funcionar, só não vai combater vírus, ele é inócuo. Posso identificar vírus e problemas mais recentes? Positivo. Se ele está atualizado, ele identifica o malware
e os problemas mais recentes, que pela tua própria atualização desses malwares sejam executados de forma mais rápida e eficiente, também não tem nada a ver. Então, 12ª questão, assertiva correta é a letra D. Beleza? Vamos ver a 13ª questão. Sistemas de inteligência de negócios fornecem várias funcionalidades analíticas para atender a necessidade de entender rapidamente uma situação e tomar a decisão correta sobre ela. Dentre essas funcionalidades está a conhecida como dashboard, que é uma ferramenta. Olha, um dashboard, ele é uma ferramenta visual, tá? É justamente num dashboard, eu até providenciei aqui uma imagem para você observar, tá? É onde você vai ter todo o panorama ali online e ao vivo ali do que está acontecendo. Um dos exemplos que a gente pode dar de dashboard é o painel de um carro. Por exemplo, quando você está andando no carro, você está observando o nível de gasolina, a quilometragem, quantos quilômetros por hora você está, né? Como é que está a temperatura, como é que está o nível de bateria. Você está ali vendo todo aquele mapeamento do comportamento do carro. Qualquer coisa ali que aconteça te dá um alerta para você tomar uma decisão. É basicamente isso que um dashboard faz. Então, o camarada está ali verificando o comportamento diário da empresa dele e ele percebe que num determinado local tem um produto que está acabando, enquanto no outro não está rodando tanto e o estoque está muito grande. Ele pode imediatamente, através da análise do dashboard, providenciar um remanejamento de estoque, tá? Para onde o produto está saindo mais. Alocar recursos para onde vai faltar. Então ele consegue ali fazer todo o mapeamento do comportamento da empresa. Então, basicamente, o dashboard ele é uma ferramenta visual, porque os dados que são apresentados vão dizer para ele qual vai ser a melhor estratégia para a tomada de decisão dele. Tá claro? Então vamos ver o que ele coloca aqui. Ele coloca aqui: é uma ferramenta de consulta ad hoc em SQL aos dados mantidos no data warehouse da empresa por meio de técnicas de no-code e low-code. Não tem nada a ver. Tudo bem que para poder manipular banco de dados, tá? Você vai usar SQL e data warehouse você vai usar ferramentas específicas, mas dashboard não está ligado a eles. Na letra B, de mineração de dados, é uma ferramenta de mineração de dados que permite fazer previsões sobre o desempenho da empresa. Não, as ferramentas de mineração, ela parte justamente do data warehouse. No data warehouse você elenca um dado específico, dali você faz um pré-processamento, você faz um processamento, você faz uma depuração para você poder chegar a um padrão. O padrão ali já seria visível, seria o dashboard. O que seria? Seria o gráfico. O gráfico já é o padrão. Você identifica determinados padrões, como eu citei. Determinado local tem uma mercadoria que está vendendo mais do que nessa outra aqui. Então aqui vai faltar, mas aqui vai sobrar. Então deixa eu fazer um remanejamento. Você consegue isso. Mas não no caso aqui, ele não é uma ferramenta de mineração de dados. Na letra C, permite operações OLAP ad hoc e é ligada diretamente ao banco de dados centralizado operacional da empresa. Não, uma das ferramentas OLAP que você poderia usar era o Cubo, né? Manipulando o Cubo, você poderia ter acesso a dados, mas isso dentro da parte de mineração, não na parte de visualização já pronta, é para tomada de decisão já, que é observado o dashboard, tá? Na letra D, que permite ao usuário criar relatórios como tabelas e cruzamento de dados do tipo pivot table a partir de parâmetros que são definidos previamente. Não, quem vai permitir que os usuários façam relatórios e tabelas e cruzamentos são justamente os programas tabuladores, né? Gilson, eu posso usar o que para fazer um dashboard? Você pode usar, por exemplo, o Excel. O Excel faz, o Power BI também faz, tá? Mas isso aí não se enquadra dentro do conceito de dashboard. Na letra E, visual, que é uma ferramenta visual
para apresentar dados de desempenho pré-definidos pelo usuário. Positivo. Tá? Então, 13ª questão, a gente fica com uma assertiva correta, a letra E. Bacana? Temos a 14ª questão, trabalhosa, né? Eu fico pensando em você, depois de resolver tantas questões, de pegar aí uma tranqueira dessa pela frente. Mas vamos lá, é a regra do jogo, vamos lá. Segundo o resumo técnico do Censo da Educação Superior de 2020, publicado pelo INEP em 2020, pela primeira vez o número de ingressantes de graduação na modalidade de ensino à distância, EAD, superou o de ingressantes na modalidade presencial. A modalidade de EAD atualmente é uma opção real para o estudante da graduação brasileiro, graças às características que facilitam o acesso. Olha, o EAD, que é a educação à distância, está tomando uma proporção muito grande, como o próprio enunciado diz aqui, né, em 2020, também porque a gente teve um quadro aí pandêmico, né, a gente teve um quadro de pandemia e os ambientes online, eles cresceram absurdamente. Foi quando o brasileiro foi descobrir aí o home office, né, onde a galera da educação começou a dar aula via internet, foi aprender sobre programas de apresentação, sobre câmera, velocidade de internet, preparação de material. Então ela deu um boom justamente porque muita gente ficou confinado. Mas não é só esse o motivo do crescimento, é justamente pelo conforto. Surgiu um dos cursos que eu dou, surgiu o curso ao vivo, que é justamente a possibilidade de alcançar o aluno dentro da sua residência, né? Ou seja, ele não enfrenta trânsito, ele não tem despesas com transporte, enfim, ele é muito mais confortável para ele, até mesmo é muito mais flexível a questão do horário, porque se ele não puder estar presente enquanto a aula está rolando, a aula fica gravada, ele pode assistir num outro horário e fazer as atividades propostas naquela aula. A questão é que para fazer EAD existe um nível de disciplina muito grande. Há uma desistência muito grande. Por quê? É aquele caso, você está em casa, aí você tem comida na geladeira, você tem Wi-Fi, você tem ali televisão, você tem redes sociais, então a distração ela é muito grande. Tem gente que prefere, eu tenho um aluno que prefere fazer o presencial do que fazer o online por conta de que em casa tem filho, entendeu? Não tem um bom relacionamento, tem um monte de variáveis que dá vantagem para o EAD e que também dá vantagem para o presencial, mas é indiscutível que por conta do quadro que a gente passou, né, ele deu um salto extraordinário. Então ele coloca aqui, graças a características que facilitam o acesso, é saber como. A eliminação da necessidade de interação social para a aprendizagem, não, mano. Ao contrário, não se faz eliminação de interação social. O ser humano é social, ele aprende justamente se socializando. Então descarta a letra A. Ele coloca aqui na letra B. Autoaprendizagem mediada por recursos didáticos em diferentes suportes de informação. Positivo. Ou seja, é você que se condiciona a estudar. Por exemplo, se tu está assistindo esse vídeo, tá? Você está aí porque quer. Ninguém está lhe obrigando. Ninguém está mandando. É você que está em busca do seu objetivo, do seu sonho. Buscando o quê? Informação para numa próxima, talvez você não deu bem nessa, que eu acredito que tenha se dado bem, tá? Você ter ferramentas para poder suplantar as exigências que o mercado está fazendo, inclusive as provas de concurso público. Então, a autoaprendizagem está sendo mediada. Eu estou aqui te explicando, tem um mediador aqui. Qual é o recurso didático? Eu estou usando aqui a apresentação, eu estou usando câmera, eu estou usando internet, tá? E diferentes suportes à informação. Então, a assertiva correta é a letra B. Ele coloca aqui, a letra C, supervisão direta de docente por meio de sistemas tecnológicos inibidores de autonomia, pelo amor de Deus, acho que nem numa ditadura,
tu viveria nisso, né? Supervisão direta de docente por meio de sistemas tecnológicos inibidores de autonomia. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Na letra D, sincronismo e a delimitação física do espaço geográfico dos encontros entre docentes e discentes. Não tem espaço geográfico delimitado. O mundo é o teu quintal, tá? Na EAD, o mundo é o teu quintal. E na letra E, o uso de vias de mão única para a comunicação entre docente e discente. Não, quem estuda comigo no ao vivo sabe que a gente tem ali um chat, né? As pessoas, eu estou dando aula, as pessoas estão me perguntando, eu estou conversando, estou brincando, eu estou rindo, as pessoas estão conversando de volta, então existe uma interação muito grande. A tecnologia evoluiu bastante. Então, 14ª questão, assertiva correta, fica com a letra B. Vamos ver a 15ª questão. A utilização de computadores compartilhados aumenta o nível de risco da segurança da informação. Para reduzir tais riscos, pode-se ativar a navegação privativa, que não salva as informações de navegação como histórico, cookies, e não deixa rastros após término da sessão. Para navegar de forma privativa, no Mozilla Firefox, o usuário deve abrir uma janela privativa, pressionando a seguinte combinação de teclas. Olha, você vai ter que ser justo. Você foi meu aluno. Você vai ter que ser justo que quase toda os nossos exercícios tinha questão sobre navegação privativa, né? Navegação privada, em private, tá? E a gente falou dela no Edge, a gente falou dela no Chrome, a gente falou dela no Firefox. Basicamente eles vão atuar da mesma forma, mas você vai ter justamente a variação de nomes entre os browsers, né? Então, ele daqui elenca algumas teclas de atalho para o Firefox. Vamos ver aqui, por exemplo. Ctrl N no Firefox, ele abre uma nova janela, tá? Ctrl P no Firefox, ele abre a janela permitindo que você configure a impressão. Você pode imprimir com Ctrl P. O Ctrl T no Firefox, ele cria uma nova guia. Na tua mesma seção de navegação, você abre uma nova guia. O Ctrl Shift P, ele ativa a navegação anônima, a navegação privada, tá? E o Ctrl Shift A, ele vai abrir a tua janela para você adicionar ao Firefox os complementos que você queira que funcione junto com o teu browser, tá? Então, se ele quer aqui a navegação privativa, a gente fica com a assertiva correta, a letra D. A gente corrigiu, eu tenho certeza que a gente corrigiu. Não idêntica, tá? Mas uma questão evidente, muito parecida com essa em vários exercícios que a gente fez. Ok? Bacana? Eu espero de alguma forma ter te ajudado, tá? Como eu te falei, dá um trabalho imenso fazer isso aqui. Você coletar as questões, você corrigir as questões, porque eu não me baseio somente nas questões da banca, tá? Teve inclusive provas aqui que eu corrigi antes do gabarito da banca, né? Mas eu primeiro resolvo a questão, testo a questão, vejo o que a banca colocou. Por isso que a gente foi falar nas aspas curvas, né? Por isso que a gente falou que a gente não concordava com algumas afirmativas, porque a gente vai testar todas essas questões. Eu espero ter te ajudado, você esclarecer dúvidas, sentir o que foi que você fez na sua prova, e eu, do fundo do coração, eu quero que tenha dado certo, que você tenha se saído muito bem na prova do Banco do Brasil, que você realize o seu sonho, tá ok? Eu sei que a vida de concurseiro ela é bastante sofrida. Uma queixa que eu tenho contra as bancas é que elas faltam respeito com você, né? Porque às vezes elas cobram coisas que tu não tem a menor necessidade de saber fazer prova, mas, como eu te falei, no momento que você decidiu jogar o jogo, a gente se enquadra dentro das regras. Se você ficou comigo até aqui, muito obrigado pela tua atenção, tá? E mais uma vez eu te peço, se gostou, deixa um like aí pra gente, te inscreve no canal, tá? A gente, como eu te falei também, a gente tá puxando isso aqui do zero, e é muito importante que a gente faça com que esse trabalho cresça, para eu poder fazer isso que eu tô fazendo, trazer informações para você poder realizar esse sonho. No mais, Deus te abençoe, tá? Fica com Deus. E se for o caso, até o nosso próximo encontro. Querendo Deus.